Os amigos que me conhecem aqui, alunos, sou da diretoria aqui do Teatro de Arena, tá? Sou arte educador e também sou produtor cultural, faço parte da diretoria. Quer ir para a mãe dela? Volta depois, hein? E a gente ganhou esse edital da Secretaria de Economia Criativa do Governo do Estado, que é essa feira literária que nós estamos fazendo aí. E ficaram, para minha responsabilidade, 3 oficinas. Ontem teve uma oficina de criação de personagens infantis, kawaii, para os alunos da rede municipal de 5 anos, 6 anos. E a gente fez a criação de personagens. Hoje vai ser um pouquinho mais voltado para o desenho cartoon. Mas só crianças pequenas que vai ser difícil de acompanhar. Mas eu tenho aqui, eu sei que está no plano B, então, para os menorzinhos, que no caso quiserem fazer também, tem aqui um material para colorir. A gente vai fazer uma oficina bem rápida de criação de personagens de cartoon, tá? Que é um estilo, né? Na verdade, o cartoon ele vem da palavra cartone, que é uma palavra italiana, que lá no século, no 400, que o pessoal fala, né? No Renascimento, os pintores, os artistas usavam uns cartões para fazer os esboços dos desenhos. E antes de fazer uma pintura, aquelas que a gente conhece, Mona Lisa, né? Enfim, os quadros clássicos, tinha muito estudo antes das poses. Então, para o artista chegar naquela conclusão, ele fazia, às vezes, anos de estudo, de posições, de rosto. E aqui esses cartões eram guardados e inspiraram, mais para frente, no século XIX, inspiraram as sátiras jornalísticas, quando começou os jornais europeus, começaram a fazer as sátiras jornalísticas, e aí, para poder satirizar, fazer uma crítica qualquer, tinha que simplificar. Porque até então, até o século XIX, o desenho ele era a cópia da realidade, né? A pessoa era tida como grande artista, aquela pessoa que desenhava igualzinho natural, né? Era um retratista, porque não tinha câmera fotográfica. Então, no final do século XIX, chegou a câmera fotográfica, e aí os artistas tiveram que se reinventar, fazer outra coisa, porque eles eram os fotógrafos, eles eram as pessoas que retratavam as paisagens, a história, as pessoas, geralmente as celebridades, os reis, né? Os altos escalões do clero, né? Os bispos, enfim. E também as figuras religiosas. E aí, a partir desse... Aquele lá, o texto é do autor e as imagens são ilustrativas, entendeu? Esse é o contrário. Esse é o normal. Maneiro. Não, é normal, só estilizado. Só que caro de ilustrar, de produzir. O vídeo é muito bom. Você compra no PDF, e você vai ver o que você quiser. Só que qual é que para aquele outro parado? Isso aí. Estamos aqui. Já fui da aula do arte, né? E cartoon, do Christian. Agora aqui vai ter outro evento. Vou mostrar um pouquinho do evento. Hoje eu vou fazer pouca coisa que eu fiz, que eu tenho compromisso. De repente eu vou ter que sair mais cedo. Aí, vou gravar algumas coisas aqui. Umas 6 horas eu tô indo embora. Amanhã tem mais.
Alô, já teremos o espetáculo Quatro Autores à Procura de um Leitor, com o Teatro do Ambulante. Daqui a pouco. Vamos chegando para a arena, vamos sentando, já a gente começa o espetáculo. Daqui a pouco. Isso aí. Vou lá na feirinha, daqui a pouco eu volto. Valeu. Maneiro, ó. Ficou legal. Ficou legal esse ornamento. Aí, Lona Cultural. Maneiro esse mural, hein? Feito de livro, hein? Foi show. Ó. Eita, pensei que era Cazuza. Parece com ele. Foi show. Que disso? Podem participar dessas atividades culturais, independente de suas habilidades ou limitações. A atividade promove que os outras pessoas com deficiência e idosos de outros grupos que podem ter dificuldade de acesso a eventos culturais. Vamos ver quem é essa rampa aqui escorregadia. Isso! André, tudo certo? Gente, vamos concentrar agora para assistir o espetáculo com vocês. O Teatro do Ambulante apresenta Quatro Livros à Procura de um Leitor. Uhul! Rio, capital mundial do livro 2025. O Governo Federal, o Ministério da Cultura, a Prefeitura do Rio de Janeiro e a Secretaria Municipal de Cultura apresentam no edital Rio Capital Mundial do Livro 2025 Quatro Livros à Procura de um Leitor, uma realização da UGATSO e do Teatro do Ambulante. Texto: André Faixas. Direção: Sérgio Pérez. Elenco: Helder Renovato, Jeremias Flores, Chica Tarte, Carol Faixas e André Faixas. Produção executiva: Patrícia Fiorani. Iluminação: Ademir Lamigo. Direção musical: Ives Pierini. Produção literária: Alexandre Damascena e Carol Faixas.
Um bom espetáculo a todos. Rio, capital mundial do livro. O genial Guimarães Rosa. O correr da vida embrulha tudo. Ela aperta e depois afrouxa. Esquenta e depois esfria. Sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. Fui batizado com o nome de Gutenberg de Souza da Silva. Talvez o meu pai, que eu nunca conheci, tenha querido homenagear o grande inventor da prensa móvel que revolucionou a produção de livros no mundo. Livros, objetos por sinal, segundo um outro livro chamado Dicionário ou Pai dos Burros, significa Somos João Gabriel de Melo Neto e Morte Viva Severina. Acalme-se, confrades! Em breve terei todas as respostas! Vai com esse mimimi dramático. Todo final de ano é a mesma coisa, nós somos jogados fora, no lixo. Vocês já deveriam estar acostumados com isso. Ano que vem, Rogério e Vanessa gastarão uma fortuna com os novos livros do Pedrinho da Holanda no ensino médio. Teremos até química e física. Vamos ver! Nós fomos descartados pela família Lopes de Almeida e estamos no lixão da coleta seletiva. Final de ano letivo. Então, deixa que a família Lopes de Almeida vai ter mais os frescos dos clássicos da literatura brasileira. Exatamente. E pelo visto, a faxina foi pesada dessa vez. Após a Revolução Digital. Essa criança está surpresa. Em todos esses anos na família do Cachorro, eu nunca vi um livro infantil ser descartado desse jeito. Algo de muito extraordinário deve ter acontecido. Luana tem 15 anos e Pedrinho tem 16.
Eles agora estão fisculados nesse negócio de TikTok. Essas dancinhas ridículas que tem na internet hoje em dia. Mas cá entre nós, no caso dúvidas, esse descarte da Fabrícias é tá? Principalmente depois que as crianças passaram pela infância. Algo muito parecido com aquele filme Toy Story 3, extraordinário, inclusive, né, pessoal? Porém, Pedrinho Moura, ó, não tô nem aí pra isso, diferente do menino Enzo do filme. As crianças, mesmo depois de virarem adolescentes e adultas, jamais abandonam seus livros de infância. Foram os terríveis adultos que jogaram a gente fora. Por isso, eu também sou livro de infância de todas as crianças pelo mundo. E mesmo assim, eu sou jogado fora todo final de ano. Sério mais? Sério. Não se compare à minha idade. Eu sou a arte. Eu também sou arte. E desço culturalmente dos meus leitores com os mais lindos poemas, contos e romances. Dom Casmurro, com todo respeito, você só foi lido por Rogério Beleza uns 500 anos atrás, mesmo assim, porque a professora de literatura obrigou, tá? Depois disso, você ficou na estante de enfeite. Após a revolução digital na mudança do século, todos os mais relevantes livros físicos impressos foram digitalizados e tornaram-se arquivos virtuais, os chamados e-books. E-books! Odeio essa modernidade da língua portuguesa. É verdade. Essa novidade digital Peça não mais acabou legal, com a coisa de nossas Tô crianças. gostando da peça. Por isso não pulam mais a amarelinha. Elas não jogam a bola de... Eu gostava de única, mas é pra... Voltando para a explicação. Em 2007, a empresa Amazon criou o Kindle, que é um leitor de livros digitais que permitiu aos usuários comprar, baixar, pesquisar e ler jornais, revistas e outras mídias via rede sem fio. Em suma, os livros não precisam mais ser objetos materiais, sabe? Não precisa mais de folha, entendeu? Quer dizer, menos eu, né? Que sempre precisarei. Oh, Mereca! Sua que está dizendo que os livros físicos estão condenados à morte, ao lixo. E nossas ilustrações? Nossos desenhos maravilhosos que dão aos pequenos a primeira experiência com os livros. O cheiro, o toque. Fabulins, infelizmente, as crianças desse século já nascem com o celular na mão. O touch, ela arrasta pra cima, arrasta pro lado, arrasta pro outro. Eu estou ficando muito triste com essa situação, papai. Eu quero chorar. O que é um celular? Explique, por favor. Eu acho que é melhor você deixar pra lá, papai. Ninguém fez isso não. Afinal de contas, nem dois é tanto assim. Por que vocês vão ser eternizados no Kindle? Ao contrário de mim, que como vocês disseram, eu não faço parte da arte. E o que faremos agora? Aguardar alguém que não se sabe uma biblioteca bacana. Cheia de crianças felizes. Fabulinhos, as bibliotecas de hoje em dia têm espaço físico limitado e logo, logo se tornarão todas virtuais. Fim de jogo para vocês dois, pelo menos enquanto matéria. Vossa Senhoria julga que o livro ignorante da modernidade, por conta de eu ter sido criado no século passado. Retrasado! Século XIX é retrasado! Sim. Porém, detenho muitas informações sobre o meu valor financeiro. Eles mais clássicos, originais do século XXI, são arrebatados por centenas de milhões de reais em leilões. Sou um verdadeiro baú de tesouro, aquele que possui palmas mais uma vez. Mas eu nego que é palma o tempo todo. Não dou, com todo respeito, não é o seu caso. Você é uma edição recente, já está no domínio público. E ó, olha o teu estado, todo comido pelas classes. Nesses selos aí de livros antigos, não valeria nem R$5. E quando? Vou abandonar, mas preciso que tenham atitudes racionais nesse momento de crise. Sim, eu terei atitude de
Opa, já começamos bem. Pronto. Vamos pegar o elevador de serviço e retornar para a estante no apartamento de sua nojenta da Vanessa. Vamos! Chega! Vocês não vão me enlouquecer! Você mais três! Nós somos jogados fora! No lixo! Não tem elevador! Não tem estante no departamento, não tem crianças, não tem leitores! Eu vou ter que desenhar pra vocês entenderem! Toda apresentação é a mesma coisa! Não Iremos para Nárnia? Assim como em Leão Feiticeiro e o Guarda-Roupa? Não deixa de ser uma boa analogia, família. De fato, mudaremos de universo de função enquanto objeto material. Mas pense no lado bom. Continuaremos a ajudar a humanidade, tendo nosso papel reciclado e ajudando assim na diminuição do desmatamento do planeta. Enquanto as suas obras literárias e artísticas, elas permanecerão salvas, não só nos arquivos digitais, mas, sobretudo, na mente de cada leitor. Agora precisamos ajudar os catadores a ter um pãozinho de cada dia. Vamos! Vamos, peraí. Alguma experiência na nossa escola de bruxas de Hall se deve ter causado tal fenômeno. Certamente nossos mentores, Rodrigo Hebel, Rowena Salazar e Dumbledore, devem possuir um antídoto para reverter essa situação. Claro, creio que eles estejam me testando, porém não sabem que eu, Harry, sou capaz de lançar diversos feitiços, como Expelliarmus, Expelliarmus, Estupefaça, Expecto Patronum! Eu acho que tá. É um cara didático para esse que desconhece por que faz essas coisas tão estranhas. Eu acho que me lembro dele sim. Ele é o livro que o Rogério comprou para o Pedrinho quando ele fez 14 anos de idade. E agora, por causa desse cara, o menino deu a retorno que eu não feio. Tem razão, Fabrício. Eu acho que esse é o Harry Potter, um dos livros mais vendidos, mais lidos e mais famosos do mundo. Ele representa a classe dos best-sellers internacionais. Nossa Senhoria agora confundiu a minha coisa. Porque a família Lopes de Almeida jogaria um livro praticamente novo e famoso no mundo todo. Mas essa é justamente a pergunta que tu quer calar. O Rogério gastou uma fortuna com a coleção completa do Harry Potter, a história de uma escola de bruxaria que ensina magia para as crianças, para dar de presente no aniversário dele. E ó, ele tem gravadura 3D, edição especial. Com certeza absoluta ele se ganhou. Meu povo de novo seria famoso não. A minha vontade é de pegar minhas canetinhas e rabiscar a cara dele todinho. Rita, controle seus erros. Olhe para a barata. Genial é o que desafia. Teve sua vida sem para. E Fabrício, também não vai adiantar nada você rabiscá-lo agora, porque afinal de contas, ele está no mesmo lugar que a gente. No lixo! Eu não tô nem aqui pra esse livro chique, didático. Aqui é o Brasil, Matheus. Aqui é a terra da Emília. Aqui é o pó do Piripipi. As magias não estão funcionando. Deus está errado em alguma coisa e não consigo sair desse lugar infecto e mal cheiroso. Não sei qual procedimento devo fazer agora. O quê? Pedir ajuda? Harry é autossuficiente, não necessita da ajuda de ninguém. Sou top 3 na lista do The New York Times, esqueceram. Informe meu desaparecimento ao primeiro-ministro da Inglaterra, o rei Charles III. Precisa de uma providências urgentes para me tirar desse lugar
o fato dele ter sido descartado pela família desses livros. Porém, minha capacidade, sim, de observação só nos leva para um caminho. O Rogério foi abduzido pelo Kindle e pela tecnologia. E agora, com o Kindle, podem ser todos eles na palma da nossa mão, sem ocupar espaço físico, inclusive os novos e famosos best-sellers. Por mim, descartamos todos os livros físicos aqui de casa. Menos esses novos caros e famosos que você comprou para o Pedrinho. Eles tornam o modo Harry, sem autorização de esposa. E pela primeira vez na vida eu concordo plenamente com o Rogério. Olha o lance! Que filme? Do que estão falando? Você foi jogado no lixo. Devidamente descartado. Com um livro velho com as folhas relaxadas. Dispensado, assim como acontece em todo final de ano letivo. Abandonado. Assim como faz com os livros infantis, sempre que as crianças viram adolescentes. Isso não pode ser verdade. Livros velhos e desinteressantes são sempre descartados e merecem ser. Mas não os best-sellers. Sabe quanto que o senhor Rogério pagou por toda a minha coleção premium? R$800! Eu não jogaria esse dinheiro todo no lixo. Entendeu agora? Pode você. Isso parece um golpe do vilão Voldemort contra mim. Ele me odeia. Ele me odeia. Eu nem sei que ele é bom demais, mas eu já estou do lado dele, mamãe casou. De fato, o Rogério poderia ganhar um dinheiro aí com uma coleção de 300, 400 reais. Todavia, então, ele foi abduzido pelo Kindle. Kindle? Kindle! O leitor digital de livros! Sim, pô, você conhece o Kindle? Já ouviu falar? Por causa dele, as vendas da minha coleção com capa dura caíram 60% em 5 anos em todo o mundo! Eu não entendi a explicação de dificuldade. Parece um bom negócio. Um pequeno aparelho que cabe na palma da mão, podemos levar milhares de livros. É verdade, Dom. Faz com que as pessoas gastem menos dinheiro com isso, entendeu? Do que nós, livros físicos. Eles economizam. Mas já está sendo tem valor de mercado e tem fama internacional, tá? Já que sou lido apenas pelos professores de literatura, obrigam os seus alunos. Quem dá dinheiro? E acho que ninguém vai encontrar no bicho, Raul. Porque as crianças sempre usam as canetinhas lá de coelhinho. E isso tira o meu valor. Porque mesmo sendo uma experiência incrível, fica difícil. Espera! Eu serei um chamariz para todos serem adotados. E claro, uma edição sempre nova, catadura preta de best-seller internacional que vamos mercado de 300 e 400 reais, que atrairá o leitor para todos do nosso combo. Vamos lá! Não desistam! Persistiremos em ser 4 livros à procura de leitor! Didático. Você quer um leitor? É tudo que eu sempre sonhei em todo final de ano letivo, Potter. Dom Casmurro, deseja um leitor dos seus clássicos da literatura brasileira? Foi o que eu sempre quis, deixar de inventar as estantes e conquistar novos leitores, professor. Livros. Eu sei. Eu só sei, Raul. Mais do que nunca, as crianças precisam de mim. Isso, vamos procurar um leitor! Então seremos 4 livros. À procura De um leitor! 4 livros à procura de leitor! 4 livros à procura de leitor!
4 livros à procura de um leitor. 4 livros à procura de um leitor. Quem goste, quem queira, e sobretudo quem precise ler e não tenha dinheiro para comprar livros físicos novos, ou um maldito Kindle. Sempre é isso. Oxi! Que maravilha! Uma coleção semi-nova de um monte de livros didáticos que servirão para meu filho Diogo estudar e um dia ser alguém na vida! É tudo que eu sempre sonhei em todo final de ano letivo. Opa! Olha que maravilha! Um montão de livros infantis que servirão para minha filha Carolina poder ler e desenvolver o seu pensamento crítico. Eu represento os maravilhosos livros infantis e são uma experiência incrível. Opa! Esse é o que eu mais gostei. É a minha cara. Diversos exemplares de Machado de Assis e tantos outros escritores e escritoras brasileiros que eu lerei para melhorar a minha escrita e minha interpretação da vida. Milhões de histórias a serem contadas. Hoje é meu dia de sorte. Amanhã eu vou comprar até um quilo de carne no Guanabara. Que beleza! Uma coleção novinha em capa dura do Harry Potter. Com isso aí eu vou fazer dinheiro. Vou vender no Mercado Livre. Olhar o livro, observar as imagens, tentar ler a história ou criar uma a partir dela. Sentir o cheiro do livro, a textura das páginas, o peso do volume. A maravilhosa e insubstituível experiência da leitura. Milhões de livros à procura de um leitor! Muito obrigado, Jorge, muito obrigado. Muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar aqui na Colégio Coletivo Rio da Prata. Meus amigos, eu vou pedir para que cada um se apresente, né? E aí já cada um se apresente e já entra já a primeira pergunta, né? Afinal de contas, a nossa mesa se chama Narrar para Existir. E eu queria saber para vocês o que é narrar e o que é existir para vocês. Pensando nessas questões LGBTQIA+, pensando em ser um escritor da Zona Oeste, né? Eu sempre faço questão de dizer que morar na Zona Oeste é morar na região que não é região privilegiada do Rio de Janeiro, no sentido do lugar hegemônico que todo mundo pensa no cartão postal. Eu acho que nós somos privilegiados de ter escritores, artistas, como nós vimos aqui, né, ao longo da Flix. Eu sou um artista da Zona Oeste, mas a gente sabe a luta que é, né, como foi a luta para fazer com que a nossa lona volte, é uma luta constante. Então, o que é esse narrar para existir para vocês, né, nessas questões? Vamos começar com o nosso querido. Aqui, ó, liga o microfone. Isso, vamos começar com o nosso querido Bruno Black. Alô, ó, câmera, brincadeira. Obrigado, gente, vocês que estão nos ouvindo. Tô morto com farofa aqui desde manhã.
narrar para existir. Cara, eu vou me lembrar que, primeiro, eu moro numa comunidade de Fumacê em Realengo, Zona Oeste do Rio, e eu não sabia que eu era uma criança pobre. Você acredita nisso? Porque os meus pais fizeram de tudo para que eu não visse drogas, pobreza. Então, sim, fui muito protegido, mas primeiramente com afeto. E aí, quando você fala narrar para existir, eu vou pular para o adulto. Eu queria ser independente e me tornei. E justamente por uma coisa. Eu descobri que quanto mais independente, menos as pessoas iriam interferir no meu processo de ser humano, em primeiro lugar. Eu nem sabia que eu ia ser artista. Eu queria ser motorista de ônibus, eu queria arrumar aqueles bonequinhos ali no magazine. E aí a gente começa a narrar essa história. Eu estou aqui num papel que é preto, gay, periférico e milhares de outras coisas. Não falar que pode ser menina, não. É a minha história. Quando eu descobri que eu era uma pessoa tímida, não parece, né, gente? Eu era muito tímido, muito. Mas eu sabia me comunicar. Quando eu descobri que o que eu tinha dentro de mim era bonito, eu comecei a narrar minha história. E quando eu descobri que o que eu narrava despertava as pessoas, eu comecei a estimular-las também a escrever. E aí, são 31 livros publicados. Quem sabia que eu existia, levanta a mão, com toda sinceridade. Mas milhares de pessoas não sabem. Por que não sabem? Por que as minhas histórias não estão sendo contadas como as dos outros? Qual é o tipo de narrativa que eu estou levando? Talvez o caminho que eu escolhi para narrar minha história tenha sido um dos mais difíceis. Porque, se você perguntar na minha comunidade, quem é o único escritor que eles conhecem? Bruno Black. Mas quem agora eu estou promovendo? Os meus próprios amigos que moram lá e que vão lá. Eu não vou me alongar, porque eu acho que já dá para entender que tudo que eu vivo é o meu processo de narrativa. Então, eu vou mostrar só para vocês umas coisinhas que tem a ver com a narração. Tarja Preta 2 fala sobre saúde mental. Clube das Palavras fala sobre essas pessoas que moram onde eu moro, que também tem muito a dizer. Cadê a Sueli? É o Bruno tentando... Eu gostaria de agradecer o muito contato por compor essa programação. E meu nome é Marlon, eu sou escritor, jornalista, cultural. E respondendo a pergunta, eu acho que a minha narrativa parte muito da minha existência. Como o Bruno falou, eu sou um homem preto, eu sou bissexual, e isso tem muito, reflete muito na minha narrativa. Além disso, como uma pessoa periférica, uma pessoa pobre, uma pessoa que precisa atravessar caminhos desde sempre, né? Eu quis estudar longe, trabalhar longe, percorrer o Rio de Janeiro como um todo, justamente por não estarmos nos centros, nas regiões centrais. Eu acho que quando a gente fala em existir, reflete muito nisso, porque eu, quando eu me tornei leitor, eu não me identificava com o que eu escolhia. Eu ia no Harry Potter, sabe? Nada contra Harry Potter, mas não era um livro que eu poderia falar que eu estava me identificando. Era um livro que os personagens eram brancos, em sua grande maioria, as tramas eram diferentes, a comida era diferente, a música era diferente, não tinha referências que eu pudesse me identificar. Então a minha narrativa, o meu fazer literário, ele parte muito dessa questão de eu buscar trazer uma representatividade que primeiro eu me enxergue nele, né, nessas narrativas, né? Tanto que hoje eu priorizo ler tanto autores negros, autores LGBTs, autores periféricos, fugir dessas narrativas eurocêntricas que muitas das vezes é empurrada para a gente a todo momento, mas que não representam a gente na totalidade, né? Esse é o convite da Marcela, da Fritz. É muito bom estar nessa mesa aqui conversando sobre esse assunto, porque é isso, né? Narrar, né? Para viver para narrar, para criar. E a minha história, na verdade, eu acho que o Marlon deu para a gente de exemplos perfeitos aqui é o conceito da escrevivência, né? Da Conceição Evaristo, né? A Conceição Evaristo vai usar justamente esse termo da escrevivência para falar, né? Olha, eu não me sinto representada nas histórias, então eu quero escrever as minhas histórias, que eu passo no meu dia a dia. Isso é maravilhoso, né? Então, é isso que a gente quer ver, né? Sobretudo para a gente que mora aqui na Zona Oeste.
Né? E isso também foi uma das coisas que me motivou, né, a ser professor de escrita criativa, falar sobre escrita na região de Campo Grande. Então, rapidamente, eu sou jornalista de formação, me formei na Federal de Santa Catarina, e quando me formei em 2013, foi na época que começavam os passaralhos por as demissões em massa de jornalistas do Brasil inteiro. Então, eu fiz uma faculdade que eu adorava, mas aí quando começou não tinha emprego, basicamente. E daí, como não tinha emprego, eu trabalhei em algumas coisas paralelas, e nesse meio tempo eu acabei escrevendo um romance, meu primeiro romance. Eu trabalho bem amador e tal. Mas aí eu estava até fora do Rio, mas eu voltei para o Rio em 2015, porque eu estava lá em Santa Catarina e tal. Voltei para o Rio em 2015 procurando uma agência literária, alguém para divulgar meu livro e tal. E nisso eu acabei encontrando emprego. E eu, então, desde 2015, eu começo a trabalhar com o mercado editorial. Então, eu também sou escritor profissional, tenho uma editora, tenho uma empresa voltada para a escrita, né, escrita sob demanda. Mas, então, desde 2015, aí eu trabalhava na Zona Sul e via justamente isso, né? Como eu estava fora do Rio de Janeiro há tempo, é nítido a quantidade de eventos culturais, de eventos literários que tem na Zona Sul, de grupos que escrevem na Zona Sul. E eu né, aqui, morando aqui em Campo Grande, eu pensei que pegava um trem para ir para lá, um ônibus para ir para lá todo dia, aquela coisa, né, animal. E daí, quando eu chegava em casa, no final de semana, eu quero também um evento cultural aqui no Campo Grande. Por que não tem? Por que não tem? Aí, em 2015, a gente começou o clube de leitura ZO, acho que alguns já devem ter conhecido, já devem ter participado e tal, que é onde a gente começou a fazer grupos, né, encontros. Boa noite, eu sou Luiz Cláudio Gonçalves, eu sou professor de História, Filosofia, Sociologia, eu sou sensei de arte marcial, culturista, teatro-terapeuta, diretor da Universo Simulado, da Universo Sublime, mas o meu maior orgulho é ser escritor. E isso não foi fácil de acontecer. Eu nasci aqui em Campo Grande, eu moro na Estrada do Monteiro. Fui criado dentro de uma cultura muito violenta. Meu pai me ensinou desde criança a lutar. Eu sou formado em 7 lutas. E quando eu disse para o meu pai que eu queria ser escritor, ele disse: você nunca vai escrever porque armas não criam. Eu tenho 30 livros escritos e escrevo isso na cara dele. Porque ninguém pode dizer até onde você vai. Apenas você. Foi fácil? Não. Eu não estaria aqui sem a minha noiva que está me filmando, que já carregou muito peso comigo, me ajudou muito, me deu muita força. 2 amigos que sempre jogaram comigo, que estão ali na arquibancada. A minha ex-esposa, que por muito tempo estava comigo também, vendo as palestras, esperando quando chegar a nossa vez, né, que a gente está aqui agora. E foi com luta, não foi com facilidade. Quem mora aqui na Zona Oeste tem um peso nas costas. Eu não tinha grana. O meu primeiro livro foi financiado com dinheiro de luta. Mas a gente está aqui. Vendemos para o Brasil inteiro, levamos a cultura de Campo Grande para fora. E além disso, o Universo Simulado foi criado para dar voz para quem não tem voz. Então a gente faz questão de trabalhar a cultura afro, de trazer pluralidade, de falar da cultura LGBTQIA+, sabe, de dar voz para quem não tem. E nesse sentido, eu queria compartilhar com vocês uma alegria que eu tenho muito grande. Eu já escrevi 30 livros, mas tem um livro que eu tenho muito carinho, que é o Sinistro de Monstros, que é um livro que fala sobre luto, e é um RPG que fala sobre lutar pela vida, sobre não desistir. E eu tenho muita alegria de saber que a Val usa esse livro para gerar empatia, e isso me toca muito, Val. Obrigado. O que é a escrita? A escrita é uma carta que eu faço para você. É uma forma que eu tenho de tocar sua alma, de dizer que você não está sozinho, que tem alguém aqui que você não conhece e sente a mesma coisa que você. E quando eu consigo fazer isso através das minhas letras, tudo vale a pena. Obrigado. Palmas! Muito bom, né? Muito bom saber que nós temos muitas e grandes referências na Zona Oeste.
Feira literária aqui de Campo Grande. Essa foi... Ah, tem uma lona lá também. Acabou, mais um dia. Sábado, final. Vou partir, vou para casa. Amanhã tem mais. Amanhã eu venho aqui de novo. E encontrar uma vez aqui rapidamente. Na rua. E tava tendo uma roda lá de conversa sobre RPG e tal, LGBT, QI+, tal, essas paradas tudo. Eu não vou ficar. Tem que ir embora, tem compromisso, resolver umas paradas lá em casa. Mas amanhã tem mais. Amanhã estamos aí de novo. Aí eu gravo mais pra vocês. Aí eu gravei um trechinho da peça muito boa, por sinal. 4 livros à procura de um leitor. Bem Tal Story. Lembra de Tal Story? Muito legal a peça. Eu gravei alguns trechinhos. E o bate-papo lá dele lá. Aí no final tem sarau e tal. Tem outras paradas lá. Opa, tô no escuro. Ih, tá escuro. Mas eu não fiquei. Sábado, tem que ir pra casa. 6 e pouco agora? Vai dar 7 agora? Tem que estar em casa. Ih, cara, o bombeiro passou aqui no viaduto. Deu ruim. Aí o que acontece? Ainda tá escuro. E é isso. Amanhã tem mais. Amanhã eu gravo mais. Gravo mais um trechinho. E assim se encerra a saga do Feira de Leitura. Fridizo. Isso aí. E fui.